Hoje nós recebemos novamente ele, João Pedro Bertanzin, e esse papo com gestor eu sempre gosto de trazer pessoas que têm o domínio, não somente ali de livros, de teoria, de técnica, mas também a prática no mercado. João Pedro Bertanzin, seja bem-vindo mais uma vez. Muito prazer, né? Então, obrigado, né, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui. Boa tarde, Ezequiel. Boa tarde, Neto. Né? É uma honra estar aqui para poder agregar com vocês aí com algum conhecimento que eu tenha. Bacana, Bertan, e eu sempre gosto de falar pro pessoal, né, que é bom a gente trazer aqui quem tem experiência de mercado, que tá vivendo ali, lidando diretamente com os stakeholders, né, Bertan? Reforçando pro nosso ouvinte, stakeholders são todas aquelas partes envolvidas em um negócio, então cliente, fornecedor, concorrente, os haters, também todos são stakeholders. Então, obrigado aí por você ter mudado o horário do seu almoço, né, Bertão? Porque o convite aqui é bem no horário do almoço, que é o horário também que o nosso ouvinte está acompanhando. Bertão, eu conheço você um pouquinho, mas mais uma vez, por favor, se apresente para quem não te conhece. Quem é o João Pedro Bertanzin? Então, como o Netão falou, né, eu sou o João Pedro Bertanzin. Para a grande maioria, apenas Bertan ou Bertanzin, né? Acabou que eu ganhei esse apelido aí, que ao longo dos anos. Eu tenho 25 anos, né? Sou gestor administrativo lá da Bertanzin Madeiras Especiais. Sou casado há 22 meses. Ontem fizemos 6 anos de namoro, olha só que coisa incrível. Eu sou um cara adepto aos esportes, gosto muito de futebol, sou palmeirense, assim como o craque Neto aqui. Ah, aí sim, viu? e também agora eu tô no mundo do tênis de mesa aí. Olha só, então estamos praticando um novo esporte aí, então, Bertan. Que maravilha, hein? Feliz de saber, depois você me convida, depois você me chama pra eu Fazer um test drive. fazer um test drive lá pra você me humilhar. Pelo menos de mim você vai ganhar, você pode ter certeza disso, cara. Ô Bertan, que legal, Bertan. Então, olha só, é tão interessante, né, quando eu gosto de conhecer assim, o nosso participante, porque às vezes quem tá aí nos ouvindo do outro lado também tem a mesma idade, então até um pouco mais novo, né, ou então até um pouco mais velho, mas consegue aprender. Eu sou apaixonado por conhecimento, toda vez que eu trago vocês aqui, cara, eu aprendo muito, Bertan. Beleza, então a experiência de mercado você tem, mas profissional, quem é você profissionalmente, Bertan? Então, Netão, eu comecei, na verdade, eu queria ser técnico em TI, né? Em tecnologia da informação. Era um cara muito da parte ali de lógica, né? De algoritmos. Então, eu comecei, na verdade, fazendo a faculdade de tecnologia da informação em 2016, né? E cheguei a trabalhar na área, lá no DAIA, né? Cheguei a pegar busão aí 6 horas da manhã. O povo pensa que, o cara é empreendedor, não chegou a... Não, a gente passou também por essa fase aí. Foi uma fase de muito aprendizado, inclusive, né? Eu depois cheguei a fazer a faculdade de administração lá na Faculdade Católica. O mestre Neto foi um dos meus... Eu tive a honra. Me deu algumas matérias lá. E, assim, a parte da administração veio após essa parte, né? Que eu na verdade, trabalhei como TI, eu focava no TI, e depois larguei tudo e fui estudar para concurso público, na área militar. Né? Quando o concurso não conseguia atingir o resultado, né? Aí eu fui e passei para a parte de administração, que foi um convite que na época meu pai fez para mim. Ele já estava com essa ideia há um tempo, ele precisava de um empurrãozinho, e eu cheguei com os 2 pés, empurrei ele ladeira abaixo, e aqui estamos nós, depois de 5 anos já, né, formado, com a empresa já estruturada, graças a Deus. Maravilha, Bertan, que legal. Então, assim, foi essa. A forma como você migrou na sua jornada foi o empurrãozinho do seu pai. Seu pai que perguntou, sugeriu: Ô, Bertan, tem um curso de administração também? Será que você tem interesse? E foi aí que você caiu para dentro da empresa? Como que foi? Então, eu gastei bastante tempo nessa área do concurso público, né? Eu buscava uma certa estabilidade, mas eu acho que meu perfil não tem muito a ver com isso, né? Sou um cara mais criativo, mais agressivo, né? Mais corajoso. É uma características importantes para um empreendedor. Ele tem que ter coragem, tem que sair da zona de conforto, senão não adianta. E meu pai sempre foi um cara muito seguro, muito confortável, né? E ele, como disse, foi prestador de serviço a vida inteira, agora a idade está chegando, ele precisava de uma aposentadoria, por assim dizer, né? E ele estava com essa ideia de montar a indústria, de começar a produzir os materiais que ele já trabalhava. E quando eu estourei o limite de idade do concurso, só para constar, eu passei nas provas, tá? Só reprovei na inspeção de saúde. Eu era um cara estudioso, um cara saco. Pô, estudou e não passou? Não, eu passei, só reprovei na parte de saúde. Aí ele foi e falou: olha, então, vamos tirar aquela ideia do papel, já tenho ali um tempo que a gente está trabalhando em cima disso. Falei, como diz, eu não tinha um plano B, vamos fazer acontecer então. E aí foi onde eu cheguei, como diz,
determinado mesmo a fazer o negócio acontecer, porque a partir daquilo ali era tudo que eu tinha e eu precisava fazer acontecer, né? Precisava fazer dar certo. Maravilha, Bertan. Eu quero destacar aqui uma característica que você disse que o empreendedor precisa de ter, e é ser agressivo, né? O Empretec, a metodologia da ONU, quem ministra ela aqui no Brasil é o Sebrae, é a única instituição autorizada a repassar o Empretec. Ele lá fala sobre as características empreendedores, e uma das características que tem é do empreendedor assumir risco, que é a mesma coisa de ser agressivo, né? E o nosso ouvinte aqui, em sua maioria, ele é empreendedor. Empreendedor tanto tem uma empresa ou ele empreende dentro da empresa onde ele é funcionário. Nós chamamos de intraempreendedor, né? Então, o empreendedorismo está envolvido em nosso sangue. E quando a gente fala que ser agressivo é uma variável em que faz a diferença no mundo dos negócios, você está totalmente certo, né? Totalmente certo. Porque são perfil, né, Bertan? Você falou também sobre perfil. Às vezes servidor não era muito meu perfil, não era muito a minha vibe. Então, se nós temos hoje praticamente três caminhos, né, para seguir na vida. Ou nós somos servidores, ou nós somos colaboradores, ou nós somos empreendedores. E você escolheu a terceira alternativa, que é ser empreendedor e ser agressivo. Bertan, vai pensando aí, vê se você consegue puxar na sua mente algo agressivo, alguma decisão que você tomou lá na sua empresa, lá na Bertanzin Madeiras, onde você falou assim, cara, aqui eu tive que assumir um risco. Tive que assumir um risco e trouxe um benefício e trouxe algo positivo para mim. Vai pensando aí, daqui a pouco você puder falar, você fala para mim, né? Ouvinte, não só ser agressivo, mas sim tomar risco é algo que eu, como empreendedor, eu tenho que ter. E o Bertanzin, ele disse, né, que é o perfil dele. Então, às vezes a gente fica pensando assim, eu recebo muitas perguntas, nossa, Neto, como que minha empresa vai ter sucesso? Na verdade, toda empresa pode ter sucesso, depende de como que você vai lidar com ela. E ser agressivo é uma das características, ousadia é uma das características que precisa para o empreendedor, Bertan. Então, na verdade, foram algumas, né? Mas uma que eu, assim, que foi agressiva, que eu acho que vale destacar, que trouxe um resultado bacana, um resultado positivo, foi a do aluguel, né? Questão do aluguel. Quando nós abrimos a indústria lá em 2019, nós tínhamos um espaço de 280 metros quadrados, né? Para trabalhar com madeira, o tipo de produto que a gente trabalha, que é um revestimento de alto padrão, são peças grandes, né? A própria madeira, matéria-prima bruta, é uma matéria que ocupa muito espaço. Aquele espaço era muito enxuto, muito apertado, né? Então, uma das escolhas, assim, agressivas que a gente teve na época foi fazer essa transição. A gente fez a transição em 2021, né? A gente abriu a empresa lá em julho de 2019, então em 2021 a gente fez essa mudança de espaço para um espaço de 580 metros quadrados. Só que o que acontece? Ao lado tinha um galpão igual, que eram de dois sócios, né? Dois galpões iguais, então eram dois de 580. Tinha um galpão igual que estava vago, né? E nós não precisávamos no momento daquele galpão extra, né? E eu falei, pai, vamos pegar ele também. O rapaz fez um preço bacana de desconto no aluguel, vamos pegar ele também. Ah, mas a gente não precisa hoje. Mas e daqui 3 meses? E daqui 6 meses? Se a gente precisar de mais espaço e esse galpão ao lado tiver alugado, o que a gente vai fazer? E aí a gente não precisava na época ainda, mas a gente alugou, como disse, pagou ali meio que para segurar aquele espaço, né? Mas deu retorno, porque 5 meses depois a gente já estava assim, usando aquele espaço em quase 100% da capacidade dele. Então, se a gente tivesse esperado, vou esperar quando eu precisar, cara, tem que pensar a longo prazo e tem que ser otimista também, né? A gente, claro, tem que ter a realidade, mas, pô, eu vou esperar que eu vou ter um retorno bacana, um resultado, porque eu estou trabalhando para isso, né? Eu tenho um planejamento para atingir aquilo dali, então eu não posso ficar esperando acontecer e depois eu preciso, depois eu vejo quando eu precisar. Cara, aí você já perdeu, já foi, a oportunidade passou. Ótimo, perfeito. E essa é uma característica que às vezes nós não nascemos com ela, né? Às vezes eu não nasço disposto a assumir risco, eu não sou uma pessoa agressiva, mas se você entender e compreender que o mundo do empreendedorismo é uma alternativa para a sua vida, aos poucos nós temos que ir desenvolvendo isso, né? E Bertan, é tão interessante que no mundo empreendedor nada é certeza. Primeiro você dá um passo e depois, cara, você acredita naquilo que vai dar certo, né? Há 2, 3 programas atrás nós falamos sobre a fé, né? Sobre a missão e sobre a fé. E quando a gente fala assim que o empreendedor precisa de acreditar, é simplesmente ter fé.
E foi o que você disse, né? Lógico, né? Não foi na loucura, não foi do nada que vocês assumiram esse risco. Eu acredito que teve ali, rabiscou alguma coisa, colocou os números no papéis, porque eu conheço muito bem você, conheço seu pai. Vocês não dão um bote errado, né? Realmente faz uma boa gestão da empresa, mas nós temos que assumir risco, né? E esse risco que vocês assumiram, às vezes, é o medo de muitas pessoas, né? Que ficam presos no aluguel. Esse é um ponto individual e um ponto particular de vocês. Às vezes, outra empresa também, a alternativa melhor seria diferente. Mas você falando assim, você tem 25 anos, você acabou de falar. Eu vejo que mesmo. É 25 anos, né? Acabei de completar 26 anos essa semana. Até É mesmo? Até todos atualizados. Então, mas mesmo você não vai fazer diferença. Essa margem aí de erro é nada, né? É nada. Principalmente segundo o Ibope. Mas olha só. O que que acontece? Acontece, Bertan, que mesmo com seus 26 anos, cara, você já tem uma trajetória e junto com seu pai, junto com o Júnior, grande abraço pro Júnior também, grande abraço pro seu pai, ainda tá no almoço, no churrasco lá, E você chega e só vai pegar a carne pronta, hein, Bertan? Mas, na verdade, vocês tomaram algumas decisões, mesmo jovem, né? Você que é o gerente administrativo ali e é um dos sócios, eu vejo que mesmo jovem você teve que fazer algumas escolhas profissionais. Aí não somente, Bertan, escolha profissional na sua vida, mas sim também empresarial. Você consegue destacar, assim, quais foram as suas melhores escolhas ou escolhas mais difíceis que você tomou ao longo da sua jornada profissional como empresário, como profissional, e que, se fosse preciso, você tomaria de novo? Então, Netão, na verdade, a escolha, acho que mais importante, talvez a mais difícil, né, que eu tomei na minha vida, eu ainda não era empreendedor, mas foi o pontapé inicial para tudo começar, né? Foi lá em 2018 para 2019, né, quando eu aceitei esse emprego de TI lá no Daia, né? Por quê? Porque eu não estava me concorrendo a nenhuma vaga, não estava em busca de emprego, eu estava focado no concurso, né? E aí um ex-professor meu da faculdade de TI, né, de engenharia de computação, chegou até mim e perguntou: você quer trabalhar e tal? E como sempre tem um intervalozinho entre um concurso e outro, né? Que você fica ali, às vezes, meio ocioso, meio desanimado, daquela depressãozinha pós-prova. Aí eu aceitei, cara. E quando eu aceitei esse emprego, eu não tinha muita expectativa e nem noção do que ia acontecer. Eu só falei, cara, vamos ocupar a mente um tempo ali, né? E lá eu primeiro conheci minha esposa, um beijo pra minha esposa, que eu conheci ela lá, numa janela de tempo muito curta. E lá eu aprendi, cara, o que era uma empresa. Eu não tinha noção, eu nunca tinha trabalhado numa empresa até então, e lá eu aprendi o que era uma empresa. Eu não sabia o que significava a sigla RH, DP, não sabia nada. Bacana, cara. Lá eu aprendi. Lá eu trabalhei com TI, eu entrei para ser um estagiário, para aprender as coisas que o meu supervisor ia me ensinar. Com 3 meses, a empresa estava passando por uns problemas lá, era uma empresa grande de descartáveis lá no DAE, mas estava passando por uns problemas. Com 3 meses, o meu supervisor simplesmente saiu, né, foi remanejado, e eu fiquei sozinho no departamento inteiro. E lá o que acontece? A gente tinha muito contato direto com diretoria, com a parte do administrativo inteiro, tudo passava por mim. Cara, foi muito aprendizado, aprendi muita coisa dos processos da empresa, aprendi o que não fazer com a diretoria também. O melhor aprendizado é aquele que você aprende com o erro dos outros, né? Isso, Porque mesmo. a gente tem que aprender com os nossos erros, mas aprender com os outros é melhor ainda, Com porque certeza. você não precisa sofrer. Então, aprendi muita coisa lá. Em 6 meses, eu fiquei apenas 6 meses lá, porque realmente estava bem desgastante, né? Mentalmente, fisicamente. Né? Naquele ano em específico, eu passei a virada do ano no hospital, o Natal e a virada do ano no hospital. Mas assim, cara, aprendi muita coisa e eu trouxe aquela bagagem de 6 meses, que foi quase como se valesse 6 anos. Eu trouxe aquela bagagem para Bertãozinho Madeiras quando a gente foi montar, né? Eu já tinha muita, assim, realmente aprendi muita coisa em pouco tempo. E eu falei, olha, isso aqui a gente não pode nem sonhar em fazer, né? Isso aqui a gente tem que fazer, né? Então, assim, a empresa lá, ela rodava 3 turnos, era uma empresa bem estruturada, né? Assim, fisicamente falando, né? Ela tinha bastante tempo de mercado. Então, eu aprendi muita coisa que eu uso hoje, que eu trago hoje, naquele pequeno estágio, né? Lá de 2018 que eu fiz, que eu nem tinha pretensão. Pra você ver, né? Que a gente tem que aproveitar sempre as oportunidades e extrair o suco máximo ali daquilo dali. Ótimo, Bertanzinho. Então você reforça aí que uma escolha que você fez difícil na sua vida, mas uma escolha que você faria de novo é escolher empreender, né? Que legal. E por falar em empreender e empreendedorismo, já que você abordou esse assunto e essa foi a sua escolha, que é empreender, abrir uma empresa ou entrar junto ali com seu pai, me conte, me fala o que vocês fazem, o que vocês vendem, para quem e para onde vocês vendem. Então, nós somos a Bertãozinho Madeiras Especiais, né? Nós atuamos no ramo aí de
construção civil de alto padrão, especificamente na parte de revestimentos de madeira maciça de alto padrão. Aqui no fundo, ó, a gente que fez, hein? Eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar, viu? Esse estúdio aqui, o que você vê de madeira aqui é da Bertanzinho Madeiras Especiais, né? Então a gente atua nessa área com muita excelência, sempre buscando muita excelência, inovação, tecnologia. E hoje a gente atua já em 8 estados, graças a Deus, né? Inclusive ontem eu recebi uma mensagem muito bacana de uma cliente nossa lá de Recife, a primeira cliente, e ela falou: Bertanzinho, o povo chama de Bertanzinho, né? Bertanzinho, cara, ficou fantástico o apartamento, o pessoal do prédio aqui tá apaixonado, você terá outros clientes de Recife, pode se preparar. Eu falei, notícia maravilhosa. Então hoje a gente já atua aí em 8 estados, né? Patrocintins, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Brasília, principalmente, Recife, né? E Rio de Janeiro. Então a gente tá aí aos poucos chegando na escala nacional aí e em breve internacionalmente. Vamos em busca disso daí. Ótimo. E em breve, novos produtos, hein, Bertan? Em breve, novidades em breve. Novidades em breve. Eu já quero antecipar, assim, eu quero que quando você for lançar esse produto, eu quero que você venha aqui falar. Perfeito. Pode ser? Pode, vamos deixar marcado. Então tá bom, então. Pessoal, o Bertan falou assim, gente, nós fazemos isso, isso e isso. Tá, mas o que é isso? Vocês conseguem mostrar para quem tá nos acompanhando do YouTube como que está o nosso estúdio aqui, pessoal, o estúdio da Rádio Imprensa FM. Se você não conseguir, vai lá no nosso podcast, no Instagram, podcast Stakeholders. Vocês vão ver a beleza que está o estúdio da Rádio Imprensa. Bertan, isso aqui é o quê? Cara, aqui nós temos o ripado, né, na madeira tauari, nós temos um muxarabe aqui atrás de mim, que é esse estilo gradeado. E temos um painel em madeira lisa também, ali onde fica a logomarca da Rádio Imprensa, né? Tudo em madeira maciça. Tem a porta também ali, a porta camuflada, que também é um dos carros-chefes lá na empresa, né? O pessoal gosta muito de esconder os ambientes de área íntima, né? Normalmente corredores, então faça essa porta camuflada com o ripado, onde você praticamente não vê que ela tá ali. E então aqui, como diz, faltou só um deck de piscina aqui, mas porque a gente não tem uma piscina dentro do estúdio. Mas de resto, os principais produtos estão aqui dentro. Maravilha. E vou pedir para o Pedrão. Pedrão, faz um 360 aí, cara, no estúdio, para mostrar pro pessoal que está nos acompanhando no nosso Instagram, para você ver a maravilha que ficou esse estúdio. Isso aqui foi tudo mãos Bertanzinho Madeiras Especiais. Cara, que fantástico, que bonito que ficou. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, foi uma honra poder participar. Maravilha. Bertão, você me disse então que um risco que você assumiu e que você faria de novo seria empreender. E eu concordo com você, né? Às vezes o pessoal fica muito no mundo da ilusão. E é por isso que nós temos essa proposta aqui, que é o podcast Stakeholders, com a transmissão ao vivo pela Rádio Imprensa. É conseguir levar informação ao maior número de pessoas. Então, quanto mais pessoas escutar o que nós estamos conversando aqui, nós vamos contribuir para que o negócio delas dê certo, né? E empreender realmente é um desafio. É um desafio por quê? Porque parte muito das suas escolhas. Ontem mesmo eu estava pregando lá na Igreja Batista da Lagoinha. Um grande abraço para o pastor Sandro, um grande abraço para a pastora Flaviana. E lá nós falamos sobre escolhas. E essas escolhas aí é realmente que às vezes o meu sucesso ou o meu fracasso depende das minhas escolhas, né? E você escolheu empreender. Então você que escolheu empreender, que é empreendedor, que é um gestor e está nos ouvindo, nos escutando, pessoal, o empreendedorismo ele consegue te abrir as portas para lugares que você jamais imaginaria ir, imaginaria chegar. E das grandes coisas que acontece também é falhar, errar ao longo do percurso, porque isso é normal. Se a gente for pegar os empreendedores de sucesso, eles vão falar que o maior ensinamento que eles tiveram foi quando eles erraram, né? E não sei, Bertão, puxe na sua mente algo que você possa falar de uma escolha que não só você, mas sim seu pai, o Júnior, que vocês às vezes escolheram ali uma decisão que não foi tão bacana, não foi assertiva no negócio, ou então até na sua vida pessoal mesmo, voltado para a área profissional, uma escolha que às vezes você tomou, que você pode compartilhar com a gente, lógico, mas que você repensaria, que você analisaria diferente e não teria essa decisão de novo. Então, Netão, eu tive uma outra empresa nesse período aí, do ano passado para cá. Por que eu repensaria sobre essa escolha? Porque eu já tenho uma empresa hoje que eu já faço uma grande parte da administração, né? A carga horária já é alta, né? Lá na Bertanzinho Madeiras, que eu faço essa parte da gestão administrativa inteira. E eu animei, desbravar novamente com muita coragem uma nova área, um novo ramo
que eu não tinha nenhum conhecimento, né? Não tinha, como diz, experiência, vivência nenhuma na área. Então eu montei um delivery junto com um primo meu, um abraço até, não sei se ele tá me ouvindo aí, o Gabriel Berton, Berton e Bertan. E aí a gente montou esse delivery, cara, um delivery de tortas, né? Era um produto que, para quem não conhece, a Banoff, né? É um tipo de torta. E era um produto que não tinha aqui na região, né? A gente quis trazer para cá. Foi uma experiência bacana, de muito aprendizado, sempre muito aprendizado. Mas devido à minha falta de tempo e energia, né, para dedicar a esse negócio, o meu primo também estava com uma outra atividade em paralelo. Ficamos 2 gestores com atividades em paralelo e esse projeto rodando. O projeto funcionou, né? Ele só não alavancou, ele não, como diz, não explodiu, né? Ele ainda dependia muito da gente. E o meu primo chegou nesse momento agora, mês passado, chegou no momento e falou, cara, eu prefiro investir meu tempo em uma outra atividade, né? E como ele ficava mais durante a semana, né, nessa parte do delivery, e eu aos finais de semana. Então, porque eu já atuo na outra empresa. Então, quando ele falou, eu não vou querer mais continuar, não consigo, eu não quero, eu acabei ficando sem o que fazer, né? Falando, então vamos encerrar, porque não tem como eu tocar sozinho. Então, assim, eu acho que fui um pouco ousado demais nessa escolha em abrir um novo negócio em uma nova área completamente desvinculada da que eu tinha hoje, que era a área de não só alimentação, mas de delivery, onde você precisa de entregador, enfim, depende de aplicativo, uma série de variáveis. Então, eu, assim, claro, aprendi muito, mas com a experiência que eu tive hoje, com a minha cabeça, eu não me investiria, pelo menos não nesse ramo, né, com a carga horária que eu tenho disponível hoje, deixaria para uma outra atividade ou até mesmo manter só o foco no meu negócio atual mesmo, lá na Bertans em Madeiras. Bacana, Bertan. Olha só que legal, cara. Que conteúdo rico você trouxe para nós, né? Foi uma experiência onde vocês são pessoas de sucesso. Você acabou de falar que atua no Brasil todo e tentou desbravar, assumiu o risco, né? Assumiu o risco, foi ousado, foi agressivo num outro negócio, numa outra área. E isso também foi um aprendizado. Eu sempre gosto de falar com o pessoal, porque às vezes um projeto que você inicia e ele não dá certo, não é porque não deu certo, você falhou. Às vezes não era o momento. Às vezes não era o time, né? E realmente você justificou aí pela carga horária de trabalho, exigia muito de você. E parabéns por você ter tomado a escolha. Eu vou parar por aqui e vou focar em outro, porque às vezes a gente tenta carregar muito e durante muito tempo a gente fica aí tomando prejuízo, né? Até compartilhar com você também. Na pandemia ali, estávamos num local, tinha um espaço bacana e ali quando lançou a pandemia, pá, boom da pandemia, né? E o espaço a gente tava lá, tinha algumas despesas altas, né? Uma delas era o aluguel. E logo no primeiro mês de pandemia nós refletimos, falamos assim, gente, Ezequiel, e aí? Será que essa pandemia ela vai durar quanto tempo? Será que é só uma semana, 10 dias, é um mês? Tem gente escutando e tal, olhando, analisando, olhando para o mercado. Nós falamos assim, Ezequiel, isso daí vai pelo menos, cara, 6 meses. Pelo menos 6 meses. E nós tomamos uma decisão, né? Não, então nós vamos sair desse espaço, vamos passar o nosso serviço, o nosso trabalho todo online, todo remoto. E foi uma das melhores decisões que nós tivemos na nossa vida. Porque se a gente tivesse ficado, às vezes o rombo poderia ter sido muito grande, né? Então, assim, em determinados momentos tem algumas variáveis que a gente tem que tomar decisões e escolhas que às vezes machuca, às vezes não é o que você pensou, não é o que você planejou, mas isso faz parte do mundo empreendedor. E às vezes o pessoal que está nos ouvindo aí, esses dias mesmo, né, Israel? Teve uma ouvinte que mandou uma mensagem para nós contando a situação dela, né? E depois eu tive a oportunidade de conversar com ela. Inclusive, ela está participando do CRI Hub. É um projeto nosso, empreendedor, da Igreja Batista da Lagoinha, totalmente gratuito. E nós vamos ter outra edição no ano que vem, onde é normal passar por esses desafios. A questão é, como que eu vou agir diante desses desafios? Porque esses desafios, essas lutas, todos nós temos. Mas como que eu vou agir diante desse cenário, né? Então, parabéns pela sua decisão. E tenho certeza que foi uma decisão assertiva. E tenho certeza também que daqui a algum tempo você vai voltar a empreender em outra área, Bertan, te conhecendo, né? Tô estudando um projetinho já com a esposa aí, ó, no ramo de artes. Aí, eu sabia, parado você não fica. Bertan, e pra gente fechar aqui, cara, eu queria saber, assim, igual nós resgatando até um assunto que a gente comentou no comecinho aqui do nosso bate-papo, e todo profissional, melhor, toda pessoa, ela tem uma escolha profissional que leva para ela para 3 caminhos, né? Uma, ela pode ser servidora, inclusive você tentou esse caminho.
Outro, você pode ser colaborador, eu vou falar aqui CLT, para ficar mais fácil a gente entender, né? Você também tentou esse caminho e você tentou o empreendedorismo, que é esse que você permanece até hoje. Então, assim, às vezes para quem está com dúvida, né? Eu sempre gosto de falar, Bertan, sempre podemos empreender, cara. Eu sendo servidor ou eu sendo funcionário assalariado dentro de uma empresa, eu sempre posso empreender. E quem está com essa dúvida, consegue trazer, sei lá, uma, duas ou até três vantagens que você percebe que o empreendedorismo te dá coisas que às vezes outra opção não te daria. Você consegue destacar o quê? Então, primeiramente, assim, eu acho que vale destacar que empreender não é fácil, né? Tu até falou daqui a pouco dos desafios que é empreender, ainda mais aqui no Brasil, né? Esse ano saiu um relatório, inclusive, lá do GBCI, né, que é uma sigla para Índice Global de Complexidade Corporativa, e o Brasil este ano ficou em 7º lugar numa lista de 80 países. Né? Ano passado estávamos em 3º lugar e em 2022 o Brasil era o primeiro, o país mais difícil, mais complexo, pelo menos, de se empreender. Então, assim, os desafios são grandes, né? Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é saiam da zona de conforto, né? Quem quer empreender não pode viver na zona de conforto. Não existe zona de conforto para empreendedor, é zona de guerra o tempo todo. É desafio atrás de desafio, é superação atrás de superação, né? Mas esse esforço seu, ele vai ser recompensado no futuro. Primeiro, porque você tem autonomia total, é o seu negócio, você decide para onde que ele vai, o que que ele vai fazer, né? Você toma as suas próprias decisões e, claro, você sofre de acordo com elas. Você tem que arcar com suas decisões. Mas você vai ter uma autonomia que você nunca vai ter, né? Como servidor público, como CLT. Você vai ter, com o tempo, claro, né? Depois de trabalhar, suar bastante a camisa, você vai ter uma liberdade de horário muito maior, uma liberdade até geográfica, dependendo. Você pode ter uma empresa e não necessariamente precisa ir para a empresa. Já pensou que bacana? Você não precisar nem pisar na empresa, a empresa funciona sozinha. Você tá ali, como diz, lá em Dubai, curtindo as férias e a empresa rodando e gerando renda e funcionando normalmente. Então, assim, o empreendedor, ele tem sim muitas vantagens, né? Pro empreendedor com o tempo, né? Com o trabalho, né? Mas a gente precisa lembrar também do que primeiro, antes vem o trabalho, depois a gente vem os frutos, né? Bertan, muito obrigado pela sua fala. É um corte que nós vamos utilizar muito para nós. Obrigado pela informação que você trouxe, os dados aí embasados. Parabéns, cara. Muito obrigado. E para fechar mesmo, Bertan, em 30, 60 segundos no máximo aí, se você pudesse dar um conselho para a juventude. Você é um jovem, hoje tem 26 anos, mas você entrou para a sociedade com quanto tempo aí? Tinha quantos anos? Eu tinha 22 anos. Beleza. Que conselho você dá para a juventude, diretamente, para a pessoa que acabou de fazer os seus 18 ou acabou de cruzar a linha dos 20? O que você fala para ela, cara? Então, 2 conselhos, né? O primeiro eu já falei, que é saia da zona de conforto, né? E o segundo é busque excelência, né? Independente se você vai atuar, igual o Neto falou, como servidor público, como CLT, né? Você pode empreender nessas áreas. Então, você pode empreender como prestador de serviço, buscando excelência, né? Se destacando. Você sendo excelente no que você faz, independente do que você faz. Se você for um pintor, um serralheiro, qualquer coisa, você vai ter um poder aquisitivo grande, você vai ser bem remunerado, você vai ser valorizado. Então, busque excelência que você vai ter também. O meu pai foi 40 anos na vida dele, prestador de serviço, a vida inteira buscando excelência. Aos 50 anos, ele fundou a Bertãozinho Madeiras, fundou a empresa. Por quê? Porque ele buscou excelência a vida inteira dele. E ele conseguiu fundar uma empresa que hoje, né, atua no mercado nacional. Com o quê? Saiu primeiro da zona de conforto para poder montar a empresa, mas a vida inteira buscou excelência. Então, você se dedique, independente do que você for fazer. Seja excelente. Fantástico, Bertanzinho, vocês acabaram de escutar ele, João Pedro, sócio administrativo ali, gestor da Bertanzinho Madeiras Especiais. Bertan, você contribuiu, nos ajudou muito, muita informação, eu aprendi com você, tenho certeza que o nosso ouvinte também aprendeu com você. Que Deus abençoe você, abençoe seu pai, abençoe o Júnior, abençoe todos os colaboradores. E olha só, cara, quando você for lançar aquele novo produto lá, eu quero que você venha lançar ele aqui, beleza? Pode deixar. Deus abençoe, fique com Deus, ouvinte, daqui a pouco nós estamos conversando com ele, tá? É Hamilton Espíndola.